boa noite a toda a audiência da Rádio Mindset. Nós estamos aqui hoje, terça-feira, dia... agora dia 6 de maio de 2025 e estamos aqui para podermos levar a toda a audiência da rádio esta entrevista que nós iremos realizar com Maura Francisco. Maura Francisco, ela que é a organizadora, a mentora da atividade A Jornada que Transforma. E nós estaremos aqui então até perto das 19 horas, levar até assim esta entrevista e sabermos mais de Maura Francisco sobre o propósito desta atividade e que surpresas é que então a atividade reserva. Meu nome é Gil Cristo Adolfo, eu tenho aqui no estúdio Leila Mar na técnica e Tárcio na assistência e captação. Eu já volto, fique aí do outro lado, já sabe, para poder ouvir a Rádio Mindset, basta clicar no www.radiomindset.com. É só um instante, fique com a nossa saudação musical e eu já volto para a conversa com a minha convidada, Maura Francisco. Estamos de volta, depois então de termos ouvido Kamukutu, esta música que foi propositada mesmo para que você aí do outro lado possa animar um pouco o seu final de dia, depois de algum estresse, alguma agitação. Então também aqui sacudir um pouco o corpo com esta batida Kamukutu. É isso aí, deve ser. E então no estúdio eu tenho Maura Francisco. Seja muito bem-vinda à Rádio Mindset. Boa noite, Maura. Boa noite, eu é que agradeço pelo convite. Maura é a idealizadora do evento A Jornada que Transforma. Maura, diga-nos, primeiro, para que os nossos ouvintes então consigam conhecer quem é a Maura, o que é que faz, o que é que lhe motivou também a fazer então esta atividade. Bem, eu sou terapeuta de emoções, especialista em interações humanas e cuidado com a pessoa. E uma vez que eu cuido de pessoas, não se cuida de pessoas sem cuidar de emoções. Então, o foco principal do meu evento ou deste evento é falar sobre emoções. Estamos numa era que queremos todos viver resultados, queremos todos ser bem posicionados, queremos todos investir em nós. Só que não se investe em nós sem tratar primeiro das emoções. Porque elas, no fundo, são os nossos maiores sabotadores. Ok. Já vamos voltar. Já vamos voltar. Então, diga-nos, quando é que será o evento? Okay. E o que é que se espera deste evento? Já sei que pronto, vai tratar das emoções. Exatamente. Mas vamos lá um pouco assim, o passo a passo. As emoções de uma forma geral, para homens, mulheres. Quem mais sofre com as emoções? Quem mais manifesta crises emocionais? Homens, mulheres, crianças, talvez, adultos, velhos, por uma questão já de idade. Assim, vamos lá trazer aqui um pouco e descortinar aqui este tema. Certo. Primeiramente, o evento vai acontecer no dia 10 de maio, no sábado já, no Hotel A Preciosa, às 15 horas. E esse evento não foi idealizado apenas para mulheres, mas também para homens. Quando eu decidi investir nessa área, eu não pensei só em mulheres. Os homens também sofrem. Os homens também passam por conflitos emocionais e se calhar são os piores, eles são mais voláteis, mas como lhes foi dito que homens não podem mostrar as suas vulnerabilidades, então eles têm maior dificuldade em expressar aquilo que eles sentem. Apesar de
as mulheres serem as mais sensíveis naquilo que toca as emoções, serem as mais expressivas em expor aquilo que sentem, os homens também têm a mesma dificuldade. E o objetivo desse evento é trazer a consciência. Os homens precisam de ter essa consciência que é possível sim ser vulnerável, é possível sim eles estarem dentro da sua vulnerabilidade e não perderem a sua masculinidade. É bem verdade que o homem ele cresce posicionado como sendo forte. Certo. E nisto ele esconde as suas fraquezas. Não aprende a lidar. E aqui também conseguimos observar que os homens dificilmente conseguem gerir situações e por isso é que nós vamos vendo e assistindo cada vez mais atos cometidos por homens por uma questão de falta de gestão destas fragilidades emocionais. E aqui vem o tema às vezes de mortes, espancamentos, violência doméstica. Isso. Como então trazer aqui, e por que razão é que se transmite ao homem esta mensagem de que o homem é forte, o homem não deve mostrar fragilidade? Nós estaríamos efetivamente a matar a expressão, porque o homem também tem dificuldade de dizer eu te amo. Eu te amo, de demonstrar sentimento, de demonstrar vulnerabilidade. Ele gosta, mas fica ali tipo um durão. Então, essa forma de expressar emoções, de manifestar emoções, como é que esse processo se desenvolve? É possível o mais velho ser ensinado a manifestar isso? É assim, eu começo por responder a sua pergunta, Gil, com a seguinte afirmação. Os nossos pais não foram ensinados a falar sobre emoções. Os nossos pais não sabem lidar com as suas emoções. E, consequentemente, eles passaram isso para os filhos. Ou seja, nós atualmente só estamos a repetir aquilo que os nossos pais não foram ensinados. Porém, eles também são vítimas dessa história toda. Porque ninguém sabia. Hoje em dia, falar de emoções, nunca se ouviu tanto falar de emoções como atualmente. Mas a grande questão é que onde é que se aprende isso? Quem devia ensinar isso? Isso devia ser aprendido em casa. Eu costumo falar assim com as minhas clientes. Cuidado quando vocês dizem para o vosso filho, engole o choro, não pode chorar, homem tem que ser forte. Não se engole o choro. A pessoa sente, a pessoa tem que expressar aquilo que ela sente. Porque senão o que vai acontecer é que as emoções vão começar a estar reprimidas. Quando estamos no meio de emoções reprimidas, o corpo somatiza. Atualmente foi comprovado cientificamente que cancro, hipertensão e outras doenças estão ligadas ao foro emocional. Estão ligadas a emoções que não foram exteriorizadas. Falta de perdão, tudo isso vem do foro emocional. Então, essa questão que eu acho que é um pouco machista, de que o homem não pode demonstrar a sua vulnerabilidade, já está ultrapassada. E ademais, os homens são criados por mulheres, são gerados por mulheres. E mulheres são emoção. Homem é razão, mulher é emoção. Se eles são criados por mulheres, essa emoção devia ser passada desde a base. Não é preciso estar aqui a colocar que o homem tem de ser forte. O homem pode ser masculino, sim, e pode também se sentir vulnerável. Eu costumo dizer, ainda que nós trabalhamos a vida toda pelo nosso autoconhecimento, até morremos, nós vamos ter que aprender a lidar com as nossas emoções. É um processo contínuo, mas não é impossível. Você pode trabalhar as suas emoções e, ao mesmo tempo, ser masculino, ser um homem alfa. Uma coisa não interfere a outra. Só que as pessoas é que fazem confusão quando falam de emoções e quando é colocado aqui o gênero masculino. Sim, de verdade é um tema que deverá ser ainda muito mais discutido, porque nós conseguimos compreender que homens são muitas vezes chamados de
vamos assim dizer, eu não gosto de usar aqui essa expressão, boiola, Sim. Sim. Por chorar, por manifestar. Então, olha, então pareces uma mulher. Sim, sim. Entende? Isso, isso acontece nem muito. pareces um homem. Isso acontece muito. Posiciona-te, fica lá quieto. Assim, essas expressões. E isto cada vez mais faz com que os homens então escondam as suas emoções. Porque na verdade o homem tem sentimentos. E muito mais do que a mulher. O homem tem sentimentos. Agora, não lhe foi passado o ensinamento ou o ensino de que as emoções que ele tem, que ele gera, deve exteriorizar. Eu costumo dizer assim, emoções são para serem sentidas, reconhecidas e liberadas. Eu não preciso lutar com aquilo que eu sinto. Eu só preciso aceitar. E está tudo bem. Está tudo bem eu sentir medo. Está tudo bem eu sentir insegurança. Está tudo bem eu me sentir vulnerável. Está tudo bem. A grande questão é a crença limitante que foi passada para nós de que o homem não pode sofrer, de que o homem não pode mostrar vulnerabilidade. Por isso é que há a maior parte, ou metade, não vou generalizar, mas uma boa parte de homens frustrados que estão no álcool, que estão a consumir drogas, que estão no mundo da prostituição, porque ele vai buscar, todo excesso é uma falta. O que ele não consegue preencher nele, ele vai buscar na bebida, nos vícios, na pornografia, para tentar compensar aquilo que ele não consegue tirar. Okay. Então, essa crença que foi colocada nos homens só tem causado muitos estragos. Isso também faz com que em conversas entre homens dificilmente se fale também das suas fragilidades. É que até entre eles ou entre nós é da forma como foram criados, é da forma como foi passado. Pouco das fragilidades. Ninguém quer falar das suas fragilidades, porque se eu falo das minhas fragilidades eu mostro as minhas fraquezas e ninguém quer mostrar fraquezas. Não, mas com as mulheres vê-se diferente. Eu costumo dizer as mulheres, elas partilham as fraquezas, porém elas saem deste momento de partilha de fraquezas fortalecidas. Porque as mulheres mulher é emoção. Mulher, ela consegue exprimir aquilo que ela está a sentir. Então, por isso é que ela, quando ela sente, ela exprime, ela depois consegue se regenerar. Eu ouço muito, e até vou usar aqui em tom de brincadeira, que eu vi um meme, né, passar nas redes sociais, que dizia assim: a mulher aguenta a traição, homem não aguenta. Isso só prova o quanto os homens, em termos de emocionalmente, são ligeiramente mais fracos que as mulheres. E já agora, problema. Certo, tudo isso é uma questão que pode ser reeducada. Não é? Nós podemos reeducar os homens então a expressarem, a manifestarem aquilo que efetivamente estão a sentir. Então, é um pouco disto que vai se tratar no evento. O evento. É sim, mas antes deixa-me só pegar aqui alguma deixa. Há pouco tempo falou de alguns casos de homens que depois passam a agredir as suas mulheres. Mas isso acontece porque muitas das vezes, como eu costumo chamar, é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim e está tudo bem. As pessoas não querem aceitar mudança. Okay. Porque mudar custa caro. Mudar é você se confrontar com os teus, como eu chamo, os teus monstrinhos. E a partir do momento que você olha para os teus monstrinhos, você vai ver que você não é aquilo que você pensa que é. Porque eu nesse meu processo, eu percebo que as pessoas não sabem, não se conhecem. E um dos objetivos desse evento é para que as pessoas entrem dentro daquilo que é a sua identidade. Eu muitas das vezes pergunto, mas quem és tu? Ela não sabe dizer quem é ela. Ela só sabe que é a fulana, eu sou a Maura. Sim, mas depois da Maura, quem és tu? Eu sou, por exemplo, PCA. Não, eu não quero saber isso. Eu quero que tu me descreve. Fala-me da tua essência. Fala-me daquilo que vai na tua alma. Ela não sabe. E o mesmo acontece com os homens. Mas por que isso ninguém nos ensinou? Então, pessoas estão vivendo presas em corpos desconhecidos.
porque ela não sabe quem é ela. O mesmo acontece com os homens. Essa questão dele não demonstrar a sua vulnerabilidade é porque ele não sabe lidar com os seus conflitos. E isso faz, quando tu não sabes lidar com os teus conflitos, isso faz que você comece a reagir, a se comportar segundo as sombras das tuas emoções. Então você age e reage segundo as tuas feridas, segundo as tuas experiências, segundo as tuas crenças. Homem não sofre, você começa a reagir como um homem que não sofre, mas você sofre mais. Em vez de nós nos curarmos com as tais crenças que nos foram incutidas desde terra idade, só aprofunda mais aqueles que são as nossas feridas emocionais. E é isso que nós vamos tratar na Jornada que Transforma. Falar sobre feridas emocionais. A dor que há dentro das pessoas. Nunca se viu pessoas tão doentes como atualmente. Nunca se viu pessoas tão feridas como atualmente. Pessoas feridas ferem. E atualmente é o que mais se vê. Pessoas ferindo pessoas. Pessoas agredindo pessoas. Eu quando vejo alguém a gritar, a espernear, hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, já não é algo que me tira de mim. Porque é mais sobre ele do que sobre mim. Ele está a falar da ferida dele. Ele está a falar do conflito dele. Alguém que passa a vida a julgar o outro, alguém que passa a vida a apontar o outro, ele não está a falar do outro. Ele está a falar dele. São os fantasmas dele. Dificuldade de reconhecer as fraquezas, os erros. É muito bom eu abrir o Instagram, abrir a minha câmera e mostrar que estou em Maldivas, que estou no Dubai. Todo mundo quer mostrar que está feliz. Todo mundo quer mostrar que está bem. Mas há pessoas a sofrerem no hotel mais caro do Dubai. Há pessoas com dores profundas nas Maldivas. Uma coisa não impede a outra. Só que a pressão social que atualmente nós vivemos, muito por conta das redes sociais, porque todo mundo quer aparentar ter uma vida bonita, a vida é bela, ninguém está a sofrer, é que causa esse tipo de situações. Mas quem começou com esse problema de maquiar a realidade? Essa questão do tens que ser forte, engole o choro. Isso é um perigo muito grande. Eu hoje, quando vejo uma mãe falando, ela bate a criança, ou ela repreende, a expressão certa é essa, ela repreende a criança, mas ela também não quer que a criança expresse aquilo que ela sente. Engole o choro. A criança, o que é que você inconscientemente está a ensinar a criança? Você tem que guardar aquilo que você sente, você não pode exteriorizar. Ou então aquela frase bonita: se te portares bem, ganhas uma bolacha, ganhas um bolinho, ganhas um doce. A criança vai entender o quê? Que eu só mereço coisas boas quando eu me comporto bem. Então eu vou ter que agradar todo mundo, eu vou ter que me submeter ao capricho de todo mundo para que as pessoas me validem, para que as pessoas me aceitem. Isso é o pior suicídio que nós atualmente vivemos. Pessoas que fazem de tudo para serem aceites. Pessoas que abrem as suas redes sociais, postam fotos que expõem o seu corpo, muita promiscuidade, nudez, porque querem chamar a atenção, porque se eu fazer isso eu vou ser aceito num determinado grupo, num determinado meio. Isto é uma manifestação de carência. Aí entramos no cerne da questão. Existem crianças presas em corpos de adultos que nunca tiveram nem receberam amor. E o tempo todo ela está à procura de amor. O tempo todo ela está à procura de segurança. Eu quando ouço uma mulher que me diz: eu atraio sempre homens que me ferem, é a criança dela que está à procura de proteção, de amor, que nunca teve. Mas como ela está tão ferida, ela vai atrair homens que só reafirmam a ferida que está dentro dela. Interessante esse ponto. É muito interessante. Negativo com negativo. Positivo com positivo. Feridos atraem feridos. Mulheres feridas atraem homens fracos e que vão validar as feridas dela. Se você vê uma mulher que ela tem baixa autoestima, que ela não gosta de si, que ela não se sente suficiente, podes ter a certeza que ela vai encontrar um homem que todos os dias vai lhe dizer que ela não serve para nada, que ela não vale nada, que ela não merece. E se ela merecer, ele vai dar gotinhas. Hoje vai lhe dar um bocado de beijo, mas depois tira. Amanhã vai lhe dar um bocado de abraço, mas depois tira, tornando ela numa mendiga
emocional. Porque ela tem que pedinchar, que é para receber o que supostamente devia ser de livre e espontânea vontade. Estas pessoas, e aqui trazendo um pouco para o campo profissional, Sim. se elas estão fragilizadas como individualidades, Sim. transferindo isto para o aspecto profissional, Sim. também depois arrastam Claro. todo esse defeito, toda essa carência, toda essa debilidade, toda essa fragilidade para a vida empresarial, a vida profissional. Eu costumo dizer assim que pessoas são contratadas pelas suas competências e aptidões e são despedidas pelo seu comportamento. Comportamento é o quê? Emoção. Todo comportamento é reflexo de uma emoção não tratada ou de uma ferida emocional. Então, você tem um funcionário que ele procrastina, que ele se sabota, que ele chega tarde, ele não tem comprometimento, ele é o que causa conflitos, ele mina a equipa. Está ligado às emoções dele. São feridas emocionais que depois acaba por tornar o ambiente empresarial tóxico. Dinheiro é emoção. Se você não está bem, pessoas que não estão bem financeiramente são escassas. O dinheiro não fica na mão dela. O dinheiro sai. Porque ela não sabe lidar com aquilo. Porque ela ouviu da mãe, da avó, da tia, do país, que dinheiro não é bom. Que o dinheiro muda as pessoas. Que o dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu vou me transformar. Você é alguém arrogante. Se você tem essa crença, dificilmente você consegue reter dinheiro. E mais do que reter dinheiro, você não consegue somar o dinheiro. E mais do que somar dinheiro, você não consegue multiplicar o dinheiro. Negócio e empresas são fêmea. Fêmea faz o quê? Reproduz. Fêmea é o quê? Emoção. Se uma empresa emocionalmente não estiver bem, dificilmente ela tem resultados. Dificilmente ela prospera. Dificilmente ela avança. E principalmente se o CEO, se o diretor-geral, se o gerente tiver problemas emocionais. Em vez dele tomar as decisões de forma consciente, ele vai tomar com base as suas emoções. E as suas emoções é que vão trazer ruína para o seu ambiente de trabalho. Isto aqui tem água para correr. Podemos ficar aqui a falar 1, 2, 3. É que uma coisa puxa a outra. No final de tudo, para eu ter resultados, eu dependo das minhas emoções. Vamos lá. O evento não é aqui. O evento não é aqui. Que é só um spoiler. Então, nós estamos em conversa com Maura Francisco, ela que é a visionária do evento Jornada que Transforma. Exatamente. E esta Jornada que Transforma em um único dia, como é que é isso? Essa jornada é o início da jornada. Porque ali o objetivo é levar a consciência às pessoas. Despertar as pessoas. Mostrar que é possível, sim, você viver sem medo, sem a falta de segurança, sem a falta de merecimento, sem as suas feridas emocionais. É possível. E a partir do momento que ele ganha a consciência, ele vai à procura da cura. Porque a cura não é um dia. Eu costumo dizer assim, isso é um processo. É como se fosse uma casca de cebola. Porque eu estaria a enganar as pessoas, a vender uma coisa que não existe. Se eu dissesse, em uma única sessão, em um único evento, você vai estar curado. Mentira. Você passou 35 anos vivendo e se comportando dessa forma. Não é em um dia, não é em uma sessão, horas, né? Não é numa jornada que vai passar. O processo de transformação, o processo de mudança é como se fosse uma casca de cebola. Num dia você tira uma parte da casca e o que vai acontecer na jornada, no sábado, vamos tirar só uma parte da casca. Se você quiser continuar, você então vai à procura de mais conhecimento, de mais ferramentas, de mais instrução, para que a casca então esteja pronta para ir para a panela, para gerar resultados. Mas aqui vamos ver esta... Da mesma forma que usou o exemplo, a ilustração de retirar, eu quero trazer aqui esta colocação dessas muitas cascas, muitas capas sobre a personalidade da pessoa, sobre o indivíduo, né? Porque ele, em algum momento, se calhar, ele se cobriu com estas cascas para se proteger. Para se proteger. E acabou
porque teve resultados, bom, eu vou ficar arrogante porque só desta forma é que as pessoas se calhar vão me respeitar, vão permitir que não gozem comigo, né? E ele se calhar, fruto deste resultado, foi reproduzindo. Sim. Como tirar, então, essa casca, se ele passou a acreditar... Que só é assim, eu costumo dizer assim, que todo o trauma, toda a ferida emocional, ela fica presa, não só no inconsciente, mas também no corpo. Deixa memórias. E o cérebro tem como único objetivo nos proteger. Eu digo sempre aos meus clientes, aos meus pacientes, não chamo de pacientes porque já é um tabu falar de terapia, mas paciente vai parecer que a pessoa é maluca. Aos meus clientes, que as emoções estão ali para nos proteger, mas até um determinado ponto. Isso. Ok? O medo, ele está ali por alguma coisa. Ele também serve de catalisador. Porque às vezes nós precisamos de ter medo, senão depois eu estou no 8º andar eu me atiro porque não tenho medo, né? Isso também não funciona. Toda emoção tem sombra e luz. O que vai fazer a diferença é como é que eu vou dosear a sombra e a luz. E o que as pessoas não sabem é isso, elas só ficam com a parte da sombra. Então o que é que o cérebro faz? Para eu me proteger, para eu não voltar a viver a mesma situação, toda vez que eu te ver em um estágio de iminência do mesmo acontecimento, eu reajo da mesma forma. Por isso é que as pessoas agem ou estão no modo automático. Ele já nem para refletir o que está a fazer. Como isso já é tão frequente na vida dele, ele já passou por tanta humilhação, tanto bullying, então qualquer sinal de alarme ou de alerta, mesmo até que não seja, ele vai reagir de forma impulsiva. É o cérebro a proteger ele, ou seja, como você passou por aquilo e foi tão doloroso para você não ter que experienciar novamente, então eu te protejo, então você ataca. Okay. Eu costumo dizer assim que as pessoas não ouvem para responder, as pessoas ouvem para se defender ou para atacar. Porque as palavras já foram de tal forma usadas contra elas, então o que eu vou fazer? Eu não vou esperar ser ferida. Eu vou reagir primeiro. Aí já é o reino animal. É a lei da sobrevivência. Nesse momento, ou atualmente, nós estamos a viver... nós não estamos nem a viver, nós estamos a sobreviver. É a lei da sobrevivência. Quem ataca, primeiro sobrevive. Quem fere, primeiro sobrevive. Às vezes eu vejo mulheres que dizem, mas ele me fez tão mal. Será que ele não sente? Sente. E sente mais do que tu. Só que... a vida o ensinou que ele só vence dessa forma. Sendo desta forma. Reagindo dessa forma. Esta está a ser a conversa com Maura Francisco. E a conversa está interessante. Eu vou fazer aqui uma pausa. Vamos ouvir mais um trecho musical. E voltamos para saber a segunda parte sobre quem estará presente. Sei que a Maura não vai fazer a jornada sozinha, tem convidadas e outras especialistas. Então, é só um instante, fica aí do outro lado, não saia daí. Já sabe que é só se conectar no www.radiomindset.com e eu já volto para continuarmos aqui a conversa com Maura Francisco. Estamos de volta então para esta segunda parte da entrevista com Maura Francisco. Nós estamos aqui hoje a falar sobre o evento que irá acontecer no dia 10 de maio, isto já no próximo sábado, sobre a jornada que transforma. Maura, diga-nos, quem mais para além da Maura estará então no evento a participar e a trazer aqui conteúdos e partilhar experiências no dia 10? Do meu lado eu tenho a Ieda Morgado. Ieda Morgado é uma especialista em marca, em branding pessoal. E o que a Ieda vai falar é sobre identidade. Eu falei, parece que o evento só vai ser sobre dores, mas não é só sobre dores ou sobre feridas. Nós vamos trabalhar aqui 3 vertentes: identidade, ação e feridas ou emoções. Certo. Porque nós queremos resultados que é consequência da ação, mas nós estamos desconectados de nós mesmos. Nós não sabemos quem nós somos. Se tu não sabes quem tu és, se tu não sabes
quem és enquanto marca, ou que tu és uma marca e que uma marca não é réplica, uma marca é autêntica, você dificilmente vai conseguir agir e ver resultados. Só que também, se tu só tens a marca e não teres a ação, também não vês resultados. E se tu tiveres só as duas coisas e não tratares as tuas emoções, também não vês nada. Então, as três coisas, marca ou identidade, o poder da ação e as emoções estão intrinsecamente ligados. Ou seja, o objetivo dessa jornada é levar a consciência das suas emoções, sim, mas também fazê-las perceber que identidade, ação e curar as feridas estão intrinsecamente ligadas ou são consequências, ou trazem como consequências resultados, que é o que todo mundo quer viver atualmente. Além da IEDA, eu tenho a Natasha António. Natasha António, ela é coach de alta performance, e ela vai nos dar assim ferramentas, vai nos dar diretrizes de como agir. Ou seja, eu tenho um objetivo, eu sei onde é que quero chegar. Agora, como é que eu faço para alcançar, ok, esses resultados? E ela vai estar ali, vai dar todas as estratégias para nós conseguirmos ver então esses resultados. E depois eu apareço. Ninguém consegue ir para a IEDA trabalhar a sua marca pessoal, ninguém consegue ir para a Natasha e ter resultados sem passar por mim. Porque o que impede pessoas viverem resultados são as emoções. Aqui estamos a falar do tripé da autenticidade. Exatamente. Muito bem. Isto é uma jornada transformadora. É mesmo. Em que todos que lá forem sairão transformados em algum aspecto. Em algum aspecto. O primeiro passo é a consciência. E o que esse evento vai trazer é consciência para as pessoas. Esse é o primeiro passo. Quando você entra, quando as pessoas entrarem para aquela sala, quando as pessoas ouvirem as preleitoras e se identificarem com aquilo que elas estão a dizer, elas vão ganhar o quê? Consciência. Clica. Ok, afinal o meu problema é esse. Porque às vezes é muito fácil eu dizer que o culpado é o meu pai, o culpado é a minha mãe, é a minha tia, é a minha avó, e nós estamos num país africano que depois vai muito para o misticismo. É muito fácil eu acusar os outros e fugir das minhas responsabilidades. Tudo que nós vivemos na nossa vida, seja bom ou mau, o responsável és tu. Não há culpados. Eu costumo dizer assim: ninguém está a competir contigo. Parem de procurar fantasmas ou inimigos imaginários. Não há inimigos imaginários. Ninguém está a perseguir. Tu estás a competir com a tua preguiça. Estás a competir com as tuas feridas. Estás a competir com a tua procrastinação, com a tua autossabotagem, com a tua falta de merecimento. Estás a competir com os teus monstrinhos, com os teus conflitos emocionais. Esses sim é que têm domínio e poder sobre ti, sobre os teus resultados. Porque é muito fácil eu me colocar na cadeira de vítima, porque é na zona do conforto. É na zona de que eu não assumo a responsabilidade da minha vida. E se eu não assumo a responsabilidade da minha vida e terceirizo, eu estou a abrir mão dos meus resultados. O tema aqui do vitimismo também soa como sendo uma estratégia, pode não ser essa a expressão, mas de buscar também afeto. Buscar afeto e de autossabotar-se. Porque a pessoa põe-se nessa posição. Exatamente. Para ver se atrai a atenção dos outros. Porque na verdade ela não quer agir. Ela quer que os outros façam por elas. Yeah. Eu vejo constantemente mulheres que me dizem: o meu marido não me faz feliz. E eu pergunto: e você se faz feliz? Você está a buscar que o outro te faça? Ou seja, tu estás a empurrar a responsabilidade da tua felicidade para o teu marido. E tu? Onde é que está a tua participação na tua felicidade? As pessoas esquecem-se que elas são as pessoas mais importantes da sua vida. E que elas são as primeiras pessoas que devem se colocar como prioridade. Antes de priorizar pai, mãe, filho, qualquer pessoa, se prioriza. Se ame, se cuide, se protege. E não espere nada do outro. O outro não vai te dar nada. A questão aqui do vitimismo, além de buscar amor, afeto, ela também autossabota, como eu disse, porque na verdade ela não quer agir. E depois ela fica: e eu sou tão coitadinha, ai, pobre de mim. E o meu tio rico
que trabalha na Sonangol, nem me põe lá. O teu tio não te deve nada. Ninguém te deve nada. Quando eu entendi que ninguém me deve nada, eu parei de esperar que as pessoas façam algo por mim. Ninguém tem que fazer nada por mim. Se eu quero algo, quem tem que correr atrás, quem tem que fazer acontecer, sou eu. Isso mesmo. Isso mesmo. E aqui começa já assim a pincelada da jornada. Da jornada que transforma. Será um evento... será um evento muito impactante. Eu tenho uma expectativa muito grande para as pessoas que vão participar daquele evento. Se 100 pessoas, 5 saírem conscientes, para mim é uma vitória. Porque o objetivo não é ter a sala cheia, mas é ter pessoas que vão com o coração aberto e consigam wake up. Isso, a vida, os dias têm corrido muito rápido. E se ficamos sempre presos no eu sou coitado, ninguém me salva, eu não tenho resultados, e eu até queria viver, mas eu estou à procura de alguém que me ajude. Ninguém vai te ajudar. Reage, age. É isso mesmo, é isso mesmo. Aquilo que é que também depois ninguém aceita se conectar com quem está caído, né? Ninguém. E eu acho muito bom, e eu disse hoje numa entrevista que eu dei, nós quando vamos a palestras de coaches de alta performance, não ande com pobre, não ande com pessoas que estão no lugar onde você quer chegar. Tu és a média das 5 pessoas que tu te relacionas. Isso é lindo, isso é o máximo, isso até funciona. Mas se você tiver as suas emoções totalmente quebradas, se você estiver no meio deles, você vai piorar. Porque você não vai entender o mundo deles. Você não vai entender a linguagem deles. Você não vai entender como eles se comportam. Porque você está a vir com várias lacunas. E que naquele meio, naquele mundo, já não é... Essas pessoas já não estão para o vitimismo, não estão para cobranças, elas estão para ação. Eu preciso de gerar resultados. É isso mesmo. E só gera resultados quem já essa parte do vitimismo já colocou de lado. Já tratou da ferida do pai que abandonou, do pai que nunca disse eu te amo. Já está bem. Pessoas bem-sucedidas, não digo todas, mas uma boa parte, elas são curadas emocionalmente. Por isso é que elas geram resultados. Certo. E aí está. Diz-se muito isso, ande com estas pessoas, mas você vai andar como? Sim, mas você vai andar como? Você vai andar como? Imagina, por exemplo, desculpa cortar, Gil. Imagine homens de negócio, homens que sabem o valor do dinheiro, homens que sabem empregar dinheiro e não têm problema de gastar dinheiro, irem para um restaurante e pagarem uma conta de 1 milhão de kwanzas. Você que tem o espírito da escassez, para ti aquilo vai te fazer confusão. Eu vou gastar 1 milhão de kwanzas no almoço? Percebe que não falam a mesma linguagem? Na hora de, se for para partilhar, não, pode assumir, vamos partilhar aqui a conta, cada 250, isso. Você... Eu 250, esses 250 eles compram do mês da minha casa. Vê? Entende? Vê? Está distante. Não tem como. Eu digo assim, eu vou andar com aquelas pessoas que já estão onde eu quero chegar se eu já me curei, já me tratei. Aí eu posso não ter, mas eu já estou preparada, o meu terreno está preparado para receber aquilo que essas pessoas vão colocar na minha vida. Porque se você for sem estar preparada, você vai sair de lá quebrado e vai sair frustrado. Porque ele está a gastar 1 milhão de kwanzas, ele dá-se o luxo de ir passar um final de semana em Lisboa e voltar, e você vai dizer, eu vou comprar um bilhete para ir para Lisboa, passar um final de semana e voltar. Eu uma vez ouvi alguém que dizia, eu não vou viajar na executiva. Viajar na executiva? Não, eu passei na econômica, vamos chegar ao avião eu mesmo, sim, mas o conforto que tem na executiva não é o mesmo conforto que tem na econômica. Mas isso é quebra de padrões. Falo disso como poderia falar de qualquer outro exemplo, que várias vezes nós só não vivemos coisas por causa das crenças que nós temos dentro de nós. Se tu achas que aquilo é muito para ti, tu nunca vais ter. Se tu achares que viajar na executiva e viajar na econômica é a mesma coisa, tu nunca vais te permitir viajar na executiva. Então tudo depende da forma como você vê o mundo. A que hora será o evento? Será às 15 horas. Às 15 de sábado.
É um bom horário depois do FUNS. Depois do FUNS, do Mofete e tudo isso. Então, e as pessoas que vão são corajosas, porque depois do FUNS, a pessoa só quer dormir. Mas se a pessoa sabe que tem ali temas que precisa de trabalhar, o FUNS não vai ser um impedimento para fazer com que ele não chegue. E quem desejar adquirir ingressos, como é que está este processo de contactos? E se puder partilhar aqui para que as pessoas então possam tomar nota. E o endereço também, já disse que é no Hotel A Preciosa, né? Preciosa. O Hotel A Preciosa fica no sentido de quem sai da Multiperfil para Gamec. Depois da Nice. Está frente ao Quero. Exatamente. Sim, do outro lado. Né? Exatamente. No sentido contrário, em frente ao Quero, é um edifício muito pequeno, mas está mesmo ali escrito Hotel. Tá, a Nice tem uma rua, o edifício a seguir é o Hotel Preciosa. E para quem quer adquirir os ingressos, é só entrar em contato pelo WhatsApp. Lembrando que esse número não está ligado para a chamada normal, somente o WhatsApp. 936 262 909. 936 262 909. Muito bem, e o tempo passa rápido, né? Olha, são 19. Esta é a conversa que estamos a ter. Maura, faz assim um convite para as pessoas que ainda estão céticas, né? Há sempre aqueles. Será? Será que devo ir? Então, para que, de facto, e aqui nós reiteramos que vale a pena sempre estar presente, o domínio domínio próprio, o domínio emocional é uma porta que permite nós termos acesso, primeiro, à própria liberdade, à nossa liberdade, e então depois ao sucesso. Você não vai conseguir ter sucesso se você não for livre para o sucesso. Exatamente. Né? As coisas, senão você fica preso em muitas outras barreiras, em muitas outras correntes que impedem então que se alcance o sucesso. Mas eu tenho aqui, Maura, é contigo. Qual é o chamariz para quem desejar de facto estar presente? Eu começo com: até quando você vai viver e ter os mesmos resultados que tem? Até quando? A jornada está aí e essa é uma bela oportunidade de olhar para dentro de si. Esse evento não é para aprender, esse evento é para sentir. Nós ouvimos demais. Isso não é sobre aprender, é sobre sentir, é sobre se ouvir, é sobre se escutar. É sobre você entrar num contacto íntimo com aquilo que tu és, para além da dor, para além do sofrimento, para além das dúvidas, para além das inseguranças. Então, se você se identifica com esses padrões, é a oportunidade que você tem para superá-los. Eu não digo que você vai sair de lá curado a 100%, mas pelo menos com a consciência de que é possível vencer isso. E eu, enquanto organizadora e também uma das oradoras, eu sou a prova viva de que nós não somos aquilo que aconteceu conosco. Nós somos aquilo que nós nos tornamos com o que aconteceu conosco. A dor está ali, está bem. O que é que você faz depois da dor? Isso é que vai fazer total diferença para aquilo que você quer. Então você já se sabotou demais. Você já sentou na cadeira de vítima por muito tempo. Agora é levantar dessa cadeira e ir para a ação, e ir para a cura. E lembre-se, o processo de cura é um processo contínuo, não é um processo que fica só contigo. É um processo que vai para os teus filhos, para os filhos dos teus filhos, porque a partir do momento que tu te curas, tu quebras um padrão. Você está a permitir que os teus filhos nasçam ou sejam livres das dores que tu carregaste. Então, se você não quer que os teus filhos tenham os mesmos resultados que tu, dá o primeiro passo. Só vem e deixa o resto conosco. Nós, assim, só um bocadinho para terminar. Nós estamos a ver hoje em dia muitos movimentos revolucionários, vamos assim dizer. A África começa a despertar, as pessoas começam a despertar. Tudo isto é a revolta
da jornada transformadora também. Eu acho que por isso é que eu no início disse que os nossos pais foram vítimas de um sistema, porque eles também encontraram. E não falo de Angola, falo África no geral. Certo. Nós estamos muito presos a raízes, a crenças. E a opressões. Mesmo, né? E nós achamos que para nós é o pouco, é o mínimo, é o tanto faz, é o qualquer coisa. É o que nós não merecemos. O bom fica para o estrangeiro, o bom fica para o povo europeu, para o povo asiático, e o que não é bom fica para a África. Já não é preciso viver isso. Se os nossos pais acreditaram que isso foi possível, e olha que eu não estou a criticar os nossos pais por eles terem acreditado, porque naquela altura era o que eles tinham como informação. Por isso é que eu digo que eles também são vítimas desse sistema. Mas se os teus pais acreditaram que é possível viver dessa forma e eles sobreviveram a todas as dificuldades que eles viveram por agir dessa forma, você já não precisa repetir isso. Já não é preciso. Agora é muito mais... Agora dá para ser mais fácil. Eu acho que as pessoas entendem muito mal a coisa de que no mundo teremos aflições. Ok, no mundo teremos aflições, mas são aflições pontuais. Jesus viveu eventos ou situações pontuais. Ele não viveu toda a sua jornada de problema. E eu costumo dizer que há pessoas até para morrer, até no dia da morte dela, elas vão viver problema, porque ela interiorizou de tal forma os problemas que até para ele ser enterrado ela vai viver problema. Meu Deus. E não é para viver assim. Não é para ser assim. É possível viver de forma leve. A vida é para ser leve, fácil. E você só consegue ver essa leveza, você só consegue ver essa facilidade quando você trata das suas questões. Eu costumo dizer, principalmente para mulheres que ainda não têm filhos, antes de terem filhos, cuidem primeiro das suas emoções. Para não condenar os seus filhos a repetirem a mesma história, a carregarem o mesmo medo que você carrega, a carregar a mesma humilhação que você carrega, a carregarem as mesmas dores que você carrega. Porque quando você se cura, você permite que o teu filho venha para o mundo para ser aquilo que ele foi predestinado. Ele não está preso nas tuas dores, ele não está preso nas tuas lutas, porque nós não nos esquecemos que uma criança é 50-50, 50 pai, 50 mãe. Imagina um pai doente, uma mãe doente. É condenar uma criança a viver doença, porque ele vai nascer imbuído dos traumas do pai e da mãe dele. Você acha que o que você tem vivido, os teus resultados, os teus filhos também precisam de viver? Dá para ser diferente. E só é possível isso quando você tratar das tuas questões. Vamos tratar então das questões. Isto no sábado, dia 10 de maio, às 15 horas, no Hotel A Preciosa. Maura, muito obrigado por esta disponibilidade em estar cá e poder falar sobre aquilo que é a atividade. Já a Leila endereçou o convite, né? Exatamente. E eu espero que a Leila possa aparecer e possa participar e possa experienciar tudo aquilo que vai ser tratado naquele dia, naquele lugar. Plena certeza que sim. Eu me despeço, então, eu estive aqui na técnica com Leila Mar, na assistência e captação com Tárcio João, e eu que estive em diálogo aqui com Maura Francisco, Gil Cristo Adolfo, me despeço. Maura, mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço o convite e, por favor, no dia 10 apareçam. Certamente que sim, certamente que sim. Fica aí do outro lado, cure as suas dores, as suas emoções e não há melhor lugar para curar. Vá à Jornada que Transforma no dia 10 às 15 horas no Hotel A Preciosa. Fique bem e nós estamos juntos. Até a próxima.